Ore conosco, querida irmã e querido irmão. Viver em concórdia, suportar as fraquezas, agradar o próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele, viver os desafios que exigem perseverança no sentido de nos mantermos fortes em nossa esperança. Essas são ações fundamentais que precisamos praticar em nosso cotidiano, ações que nos desafiam a viver a plenitude do bem. É com esse objetivo que hoje estamos aqui, ó Deus, Pai dos céus. Que tenhamos perseverança, pois sabemos que a nossa vitória depende de nós. Que todos e todas que estão orando conosco nesse momento possam elevar seus pensamentos, buscando encorajamento para viver os desafios cotidianos. Necessitamos nos conectar com os ensinamentos de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos ensinou e continua nos ensinando os princípios divinos, com base nas orientações do Pai, nosso Deus misericordioso. Isso quer dizer que é fundamental nos acolhermos uns aos outros. Conforme destacou Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sim, ó Deus da esperança, do puro amor, venha nos encher de toda alegria e paz. Confiamos em Ti e por isso nos entregamos ao alto. Essas palavras nos instigam cada vez mais a aprofundarmos a ideia de que precisamos nos constituir pessoas de bem. E aqui podemos destacar o sentido de bem como uma boa atitude, como, por exemplo, fazer o bem sem olhar a quem, suportar as fraquezas dos fracos, agradar o próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Mas podemos refletir também sobre a ideia de bens materiais que por ora possuímos, com o objetivo de saciar a fome de alguém, de oferecer abrigo aos que sentem frio. Fazer o bem é acolher a fraqueza dos fracos em prol da sua felicidade. Quantos de nós, nos momentos mais desafiadores, demandamos acolhimento? Às vezes, carecemos apenas de um pouquinho de atenção. Desejamos que alguém nos ouça. Só nos ouvir alivia. Outras vezes, necessitamos apenas de um copo de água e um pedaço de pão. Nada mais. Sabe, precisamos aprender a servir, agradar o próximo em suas reais necessidades. Quem somos nós? Quem sou eu? Você já se perguntou quem é você? Você já parou para pensar como que você está vivendo? Como que você está interagindo com as pessoas em seu cotidiano? Como estamos vivendo nesse mundo de provas que nos exige um olhar reflexivo em relação às experiências vividas? Viver em concórdia é fundamental quando nos propomos a viver a vida que nos levará ao caminho da paz. Meus irmãos e minhas irmãs, disse Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 14. Eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se
uns aos outros. Sim, concordamos com os referidos dizeres. É importante ressaltar que a união nos fortalece nesse processo divino de transformação do nosso ser. Precisamos sim nos aconselhar uns com os outros. Unidos em Jesus Cristo, podemos tudo. Viver os desafios e as facilidades ancorados e ancoradas nos princípios da lei de amor nos encoraja a viver um dia de cada vez. Viver as tribulações que surgem como instrumentos de vida, de salvação. Para tanto, é necessário que tenhamos fé, porque assim seremos abençoados pelo poder do Espírito Santo e, desse modo, viveremos em paz com Deus. Dialogando mais uma vez com Paulo, quando escreveu aos Romanos, podemos salientar que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essas palavras nos confortam e nos instigam a continuar na prática do bem. Mas como estamos no processo de transformação e por vezes nos deparamos com diferentes tentações, nós te pedimos, ó Pai dos céus, que nos fortaleça na fé. Nós te pedimos, nos ajude a perseverar em prol da vida. Senhor, livra-nos dos maus pensamentos, ajude-nos a conectar com o alto. Nos oferecemos ao bem maior, nos permitimos refazer a nossa consciência, buscando cada vez mais ativar o nosso canal de cura. Queridas irmãs e queridos irmãos, quando nos entregamos ao alto, estamos nos comprometendo com a prática da lei de amor. E ao nos oferecermos ao bem maior, estamos prometendo colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo, que constam na referida lei. E na mesma medida, quando falamos em rever a nossa consciência, é porque necessitamos cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, bem como das nossas palavras e ações. Sabemos que nesse caminho é preciso ativar a nossa força de vontade, a força que necessitamos para perseverar. Sim, é verdade. Aprendemos que a perseverança é a base da vitória. Mas carecemos de Ti, Senhor, nosso Pai dos céus. Proteção divina, que assim seja. Amém.